Parte C. Filosofia da Educação. Capítulo 9. O culpado, a filosofia e como ela modifica a cultura. Os educadores estão hoje compromissados com uma variedade de métodos. Aprendizagem baseada em pesquisa, centrada nas crianças, centrada na brincadeira, todas as palavras da moda. Eles se agarram a esses métodos prometendo aprendizes autodidatas, independentes e que continuarão aprendendo pelo resto de suas vidas. Contudo, toda pedagogia presume e manifesta uma antropologia. Toda abordagem à educação pressupõe uma hipótese de como a criança é. A aprendizagem baseada na pesquisa, na investigação, encoraja a criança a direcionar seu desenvolvimento mediante perguntas e questionamentos naturais, conforme o professor age como facilitador. Tal método pressupõe que os alunos tenham o conhecimento e as habilidades para fazer perguntas-chaves e, por consequência, possuem a sofisticação para observar e aplicar novas informações ao seu entendimento de mundo. A aprendizagem centrada na criança também coloca o professor no papel de facilitador. As crianças escolhem suas atividades baseadas em interesses individuais e na boa vontade, entre aspas. As crianças são capazes de trabalhar lado a lado de forma independente, pois estabelecem seus próprios programas. A aprendizagem centrada na criança supõe que a criança estará pronta, entre aspas, quando estiver interessada. Se Joãozinho não quer ler, ele não precisa ir para o cantinho da leitura. No Canadá, o jardim de infância tem se centrado cada vez mais em brincadeiras conforme, repito, as próprias crianças dão direção ao dia e decidem o que fazer nele. O soletrar desaparece enquanto o Play-Doh e bloquinhos tomam o palco principal da sala de jogos para alunos mais velhos do jardim de infância. A aprendizagem centrada em jogos enxerga a educação através de jogos. Ela supõe que crianças não precisam ser expostas ao ensino direto até que atinjam a primeira série. O que estamos transmitindo a esses alunos? Que a criança é esperta o suficiente para descobrir o que e quando deve aprender e talvez que ela é o centro da sala e do universo, ou que não é esperto bastante para começar a aprender oficialmente até que atinja a primeira série do ensino fundamental? É isso que pensamos? Ou estamos profundamente cientes de que crianças são seres humanos e a resposta natural delas a tais liberdades será, por fim, realizar menos do que são capazes? Por que elas deveriam desafiar a si mesmas se ninguém mais o fará? Certo pai compartilhou a história de uma conversa durante o jantar entre ele e seus filhos, do menor ao maior. O irmão mais novo, estudando em uma escola clássica cristã, estava falando sobre a Bolívia. O irmão mais velho, em uma escola pública, declarou que tal lugar não existia. O pai ficou surpreso ao ouvir a resposta do filho mais novo. Claro que existe. A Bolívia é um país da América do Sul. Este foi um conhecimento adquirido por meio de uma abordagem centrada em jogos e brincadeiras, centrada na criança ou numa que se baseia no aprendizado mediante pesquisa e investigação? Não, essa criança, o irmão menor, conheceu os países da América do Sul por meio de uma abordagem clássica e seria capaz de indicar cada país sul-americano no mapa, apesar de ainda estar no penúltimo ano do jardim de infância. A verdade é que é notável como crianças responderão à altura quando muito delas é esperado. Recentemente, um outro aluno da quinta série refletiu sobre o que estava aprendendo em história. Por que minha mãe não sabe isso? Ele perguntou a um amigo meu, também professor. Como você sabe isso? É tudo tão interessante. Estamos cientes do que as crianças são capazes? O sistema educacional atual parece pensar que elas são cada vez menos capazes. Por fim, há uma diferença entre o método e a filosofia da educação.
Métodos enfatizam as técnicas que afirmam ajudar o aluno a se sobressair. A filosofia descreve toda uma abordagem ou perspectiva de como o conhecimento deve se encaixar. Uma filosofia da educação deve usar muitas técnicas diferentes para entregar uma mensagem. Estas técnicas podem mudar dependendo dos professores, dos alunos ou dos recursos, mas a mensagem não é alterada. Qual é a mensagem do sistema público de educação? O que ela diz sobre a criança, sobre o professor, sobre os pais ou sobre Deus? A educação cristã clássica é centrada na filosofia de que só podemos saber para onde estamos indo quando sabemos onde estamos. Alunos educados nos moldes clássicos têm uma base de conhecimento bastante ampla. Eles se socializam através da exposição do conteúdo clássico ocidental e não às modas modernas e progressistas. Nas palavras de C.S. Lewis, e, possivelmente, acima de tudo, precisamos de um conhecimento íntimo do passado. Não que o passado contenha algo de mágico em si, mas porque não podemos estudar o futuro. Ainda assim, necessitamos de algo para contrapor o presente, para nos lembrar de que as suposições básicas têm sido bastante diferentes em diferentes períodos e que muito do que parece infalível aos não instruídos não passa de moda passageira. Um homem que já viveu em diversos lugares não é facilmente enganado pelos erros particulares de sua terra natal. O erudito tem vivido em muitas épocas e está, portanto, em certo grau, imune à grande enxurrada de absurdos que jorram da imprensa e dos palanques de sua própria era. Escavando as profundezas de nosso passado, aprendemos sobre os grandes pensadores e líderes e também aprendemos deles que vieram antes de nós. Compreendemos as ideias e eventos que têm moldado quem nós somos nos dias atuais. Nas Escrituras, Deus fala às pobres escolhas do homem, crentes e pagãos. A Bíblia não tem medo de falar acerca das escolhas ruins e sobre pecado. A educação clássica não tem medo de aprender de tais escolhas e suas consequências. A educação cristã clássica se destaca de outras abordagens hoje porque inicia com premissas que estão desaparecendo da cultura atual. A educação cristã clássica valoriza a base construída por cristãos ao longo dos séculos. Crê que a cultura ocidental providencialmente oferece valores e maneiras de implementá-los. Enxerga a necessidade de preservar o fundamento da cultura ocidental para nosso futuro. O que há de tão bom sobre a cultura ocidental? Você se pergunta. Muita coisa. Ela tem a melhor medicina, arte, governo, música, literatura, tecnologia, comércio, direitos humanos, diversidade, longevidade e oportunidades de todas as civilizações conhecidas até hoje. A civilização ocidental junta a racionalidade grega com a história judaico-cristã. Para parafrasear o grande escritor inglês G.K. Chesterton, em seu livro Ortodoxia, ele combina opostos furiosos e os mantém ambos furiosos. A educação moderna é baseada em uma filosofia completamente diferente. Já há séculos que a sociedade começou a descartar a história e as artes liberais e passou a depender da razão e da ciência, removendo Deus, a espiritualidade e, por fim, o coração e a mente do homem da conversa. No decorrer do século XVII, as pessoas se cansaram das guerras religiosas. Deus só complicou as coisas. Ele precisava ser removido da equação. Francis Bacon investigou a natureza, reduzindo as coisas às suas formas mais simples. As crenças daquela época basicamente diziam que não se pode aprender sobre canhões e balas de canhões se houver distrações com questões sobre por que deveríamos ou não atirar com canhões.
Questões sobre o que é certo e errado entram no caminho da tarefa mais importante, que é descobrir como as coisas funcionam. Ninguém pode aprender a tirar com um canhão de maneira adequada ao trazer a religião para o arsenal. A educação moderna erige seus fundamentos sobre a mesma abordagem reducionista. Ela parte da premissa de que a religião só sabe tirar o foco da obra importante que o fato e a razão exercem. A história só constrói feudos históricos. A literatura de excelência não adiciona nada às habilidades práticas que os estudantes modernos precisam conhecer. As pessoas conversam de forma diferente agora. A solução? Jogue tudo fora. Não é útil de forma nenhuma. Remover a fé cristã de todas as facetas da sociedade muda dramaticamente nossa cultura e o ambiente em que nossos filhos vivem. Então, como isso tem funcionado para nós? Para mais discussões sobre a história e a filosofia da educação moderna, veja o apêndice A, Como Chegamos Até Aqui, para começo de conversa, e o apêndice B, a alternativa.